Nos últimos anos, o cenário político nacional observou uma crescente na violência tanto entre eleitores quanto entre candidatos. Pensando nisso, o repórter Gustavo Rubim apurou o assunto e mostra agora como isso prejudica o processo democrático. No último debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, promovido pela TV Cultura, o apresentador Luiz da Atena, do PSDB, agrediu com uma cadeirada o ex-coach Pablo Marçal, após ser provocado pelo candidato do PRTB. O historiador Arthur William explica a cena que ilustra bem o atual cenário da política brasileira. A gente observa ali um cenário de degradação do debate democrático, em que frações da direita, de um lado uma direita liberal tradicional, de outro lado uma direita liberal que se coloca como moderna, como pertencente à nova política, protagonizam uma intriga que faz com que, na verdade, se produza um cenário de circo pegando fogo, quase um teatro do absurdo, fazendo com que isso seja convertido em um padrão, em uma normalidade. O historiador conta que os ânimos exaltados interferem na escolha dos eleitores e podem prejudicar o processo democrático. Nós estamos falando de um cenário em que, no debate democrático, que pressupõe o conflito como necessário, a gente vê tudo sendo discutido, menos o essencial. Ou seja, o cenário de degradação da democracia liberal é tamanho que tudo passa a ser convertido em um espetáculo midiático a ser explorado pela grande mídia e por candidatos oportunistas de toda sorte. Então, quando a gente passa a observar isso, nós estamos vendo um discurso que não está mais falando a razão de um cidadão. É um discurso que fala aos afetos, especialmente os afetos de medo, de um eleitor. As mulheres, embora sejam minoria na política, ainda são as principais vítimas de violência na política, a chamada violência política de gênero. Quando a gente olha para a formação histórica do país, a gente percebe que é uma constante na história do Brasil a violência e a opressão de gênero. Ela se manifesta também na política, primeiramente a partir de uma cidadania restrita, que restringe os direitos políticos e sociais das mulheres. E nessa circunstância, quando a gente vem para o nosso cenário contemporâneo, falar sobre a opressão de gênero num cenário de tensão política também envolve pensar papéis, expectativas que vão sendo colocadas sobre as mulheres, que nos levam a questionar, então, até que ponto há uma naturalidade artificial criada no entorno de que a disputa central estaria acontecendo entre homens. 3 candidatos disputam a cadeira para prefeito em Patos de Minas neste ano. O advogado Douglas Eduardo, do União Brasil, Luiz Eduardo Falcão, que concorre à reeleição pelo Partido Novo, e o jornalista Hilton Filho, pela Federação PSOL Rede. Até então, o clima político parece menos exaltado. Em comparação com as eleições anteriores, de fato, há o cenário menos tenso. Esse cenário menos tenso, no entanto, precisa ser colocado sob atenção, sob suspeita dos cidadãos, na medida em que, se a gente olhar o histórico de Patos de Minas, a gente está falando de uma cidade que desde os anos 20 tem as suas intrigas políticas, as suas rivalidades chegando às vias de fato, com assassinatos, com agressões, com tentativas de empastelamento de jornais. É uma cidade que lá nos anos 50, eleição de 58, tem os episódios das pedradas, entre os partidários da UDN e do PSD. Então é difícil de acreditar, e deve ser colocado sob suspeita, que essa cidade de ânimos tão acirrados teria se aquietado e que os velhos grupos que antes disputavam o poder de forma tão abrupta fazem agora um retiro e estariam fora do jogo político. As eleições municipais no Brasil em 2024 ocorrerão em 6 de outubro. Em Patos de Minas, cerca de 116 eleitores, segundo o TSE, escolherão o prefeito, vice-prefeito e 17 vereadores, em turno único. O professor Arthur William destaca a função partidária neste processo. No contexto regional tem uma tendência muito forte de desprezar o papel dos partidos, e nós vivemos um sistema democrático representativo partidário. Ou seja, se eu parto para uma visão de que os partidos não seriam mais importantes e poderiam ser desprezados, começa-se a trabalhar numa perspectiva carismática, uma perspectiva ali
que se aproxima muito do período do populismo. E o populismo também é uma das formas de corrosão da democracia, nesse sentido em que não se espera dos candidatos uma coerência ideológica. Então, tá indeciso sobre o que votar? Pergunte sobre o partido. Pergunte sobre o estatuto desse partido, a história desse partido, o que ele significa e para quem esse partido trabalha.